Bom dia, Emanuele, Yasmin, José Mateus, Bom dia, Gabriel Sam. Zanetti, bom dia, Gabriel Vieira, Calena, bom dia, Letícia, nossa estagiária, bom dia, Luiz Fernando, Ian, bom dia, Letícia, Letícia aluna, tem Letícia estagiária e tem Letícia aluna. Muito bem, João Guilherme, bom dia. Nós aqui de novo. Não ouvi bom dia de ninguém, falei sozinha. Bom dia, Bom dia, Alice. professor. Eu falei bom dia, Sam. Eu falei bom dia. Não ouvi não. Sandra. Não ouvi não. Não chegou para mim não. Agora que eu estou ouvindo aí os bom dias. Que Deus abençoe nosso dia, né, alunos? Nossa última aula desta manhã, de segunda-feira, coisa boa. Bom dia, Vitor Hugo. Deixa eu ver quem mais está aqui. Temos 15, 14 alunos. Espera aí. Ian, o Ian estava na outra aula? Não, né? Ian, estou aguardando a sua produção de Cezanne, tá? Falei no primeiro tempo de aula. Somente até hoje, nada mais. Nada mais, nada mais. Sem condições de esperar e aumentar mais o prazo, né? E amanhã conclui-se o outro. Amanhã não, quarta-feira, que eu falei que eu posso ainda segurar até quinta, né? Que é o folder. Ok. Tem aluno me perguntando no privado, gente, qual que é o livro que nós vamos ler. Olha o slide de redação que tem lá, tá bom? Aula de redação, tudo no slide, pouquinha coisa. Português tem muita coisa, vocês podem até se perder nos slides. Agora, redação, começamos tem 2 semanas atrás, tem bem pouquinha coisa nos slides. Está escrito lá o quadro de todas as atividades avaliativas, tá bom? Olhem lá. Mas eu posso repetir, tá? O livro que nós vamos ler no bimestre do 8º ano é A Droga da Obediência. Ok, então nós vamos, conforme eu falei para vocês, abrir a apostila no capítulo 3. Nós terminamos a correção toda, acho que sim, né? Na aula passada, no primeiro tempo de aula. Faltou o número 11 e 12, porque a aula cortou na hora. Verdade. A apostila está lá? Veja se é aquela de 8º. Só um minutinho, alunos. Então, peguem rapidinho, ó. Uns 4 minutinhos deve dar para a gente terminar de corrigir. Vamos lá. Página 106, números 11 e 12. Vamos lá. Apostila 2, página 106. Número 11. E como a arte é vista pelos pais e pelas aranhas em geral... essa nós corrigimos, não corrigimos, não? A 11. Em geral, Sim, na essa narrativa... foi essa que cortou na hora. Foi mesmo, verdade. Estávamos terminando esta número 11. Então, tem aí uma resposta, olha. Como ela é vista pelos pais... no texto, a Sociedade das Aranhas trata a arte como um desvio, um dado negativo, uma deturpação de aspectos da sociedade. Nesse contexto, a aranhiça, ao fazer suas teias sem finalidade prática, não era bem aceita, pois não cumpria as funções que dela eram esperadas. Aí tem a resposta da número 11. E para concluir, que eu quero ouvir alguns alunos, 1 ou 2 no máximo, considerando a análise que fizemos até aqui, podemos dizer que há um sentido crítico nesse conto? Explique. Há ou não? Sim ou não? Quem quer responder, por favor? Posso ler? Pode, meu amor. Eu coloquei sim, pois o conto retrata um problema atual. O fato de, se você é diferente ou gosta de coisas diferentes, as pessoas não gostam e te criticam, sem saber o seu lado, o porquê faz ou o porquê gosta. Na cabeça delas, todos têm que ter um padrão. O padrão que por elas é o aceito, por elas é o comandado.
Ok, obrigada, aluna. Parabéns. Yasmin levantou a mão aqui para mim também. Qual a sua resposta? Eu coloquei que o texto faz uma crítica em relação à valorização das artes, que muitas vezes é tratado como algo sem sentido, algo sem valor. Uhum. Olha, lá no 9º ano, estou trabalhando com eles, assim, há um longo tempo, né? Um tempinho já, o texto dissertativo argumentativo. E já fizemos, acho que umas 4 produções. Começamos no 2º bimestre, após o recesso, né? Eu comecei com eles já trabalhando as características desse gênero. E o último texto, eles trabalharam a arte de rua, se ela é mocinha ou vilã, né? Trabalhando a arte aí, e eles teriam que defender a tese. Se eles escolhessem a mocinha, eles teriam que defender a tese da mocinha. E como vilã, que atrapalha, eles teriam que defender. Ou as duas, se eles achavam as duas, teriam que fazer a defesa das duas. Muito interessante. E também tem uma relação com esse texto aí, em que a aranha ela tinha essa vontade, né, de trabalhar a arte, coisa que não era bem vista para a família, no caso das aranhas, que a finalidade das aranhas são as teias daquele modo padrão, né? Então, muito bem. Alguém mais gostaria de ler esse texto, a resposta para a gente poder ir adiante? Vou colocar já de uma vez uma resposta aqui, olha. Mas tá ok, as 2 lidas. Mais alguém? Mais um para a gente encerrar esse momento de correção? Olha aí, tem a resposta. Olha, o autor procura mostrar que, assim como nessa sociedade das aranhas, a arte pode ser vista como elemento incômodo ou sem razão de ser, em sociedades que buscam funcionalidade em tudo, que não se permitem admirar criações cujo valor seja estético e não de utilidade prática. Então, era só, eles não aceitavam de forma alguma esse lado estético, né? Que é da criação, que é a criatividade, enfim. Traz muita coisa, um sentido, uma reflexão para a nossa vida e esse texto. Mais alguém quer falar algo sobre esse número 2? Quer colocar sua resposta? Ô, Sandra. Não, é que Oi. eu coloquei quase igual da Letícia, por isso que eu não li, mas se você quiser eu leio. Ok, Giovana, joia. Porque aqui tem um gabarito, gente, mas eu escuto porque é importante a interpretação, não pode fugir do contexto, eu sempre falo isso para vocês, mas não tem que ser igualzinho, com as mesmas palavras que tem aqui no meu gabarito, né? Então, aproveitando aí a resposta, tem aí um gabarito para vocês, ok? Então, vamos agora fechar essa apostila, a gente não volta com ela por um tempinho, né? Nós vamos hoje fazê-la entrar na apostila 1, voltar na apostila 1 para a gente ver metrificação, e depois a gente vai dar continuidade ao capítulo 11, tá? Esta semana ainda, vamos ver amanhã ou quarta, a gente complementar. Então, hoje eu acredito que nesta aula dê para eu dar uma geral aqui para vocês sobre a metrificação. Giovana quer falar alguma coisa? Levantou a mão aqui para mim. Quando eu abri o microfone, foi a Kalena que falou que ela tinha colocado parecido com a Letícia. Que apareceu para mim aqui o quadrinho verde, você, Giovana. E olha, para mim, às vezes as vozes vêm parecidas, então eu olho, no quadrinho, se aparece o verdinho aqui. Desculpa, então foi a Kalena, né? Muito bem, então o livro 1, capítulo 3, onde tem a eternidade de um momento. Vamos abrir lá na página 54, tá, meus amores? Quando estávamos em aula, nós vimos um pouquinho desse capítulo 54. Vamos abrir na página 54. Aí, porque antes disso vai falar um pouquinho sobre haikai, né? A gente fala haikai ou apenas aikai, porque é um H, né? Você pode soletrar das 2 maneiras. O haikai, depois eu também pus nos slides, eu montei um slide ontem, quem viu o slide, depois, se der tempo, a gente rever, ou amanhã eu pego uns minutinhos da nossa aula, a gente também pode fazer uma revisão.
Lá no slide eu coloquei um pouquinho sobre o haikai, um pouquinho sobre poemas, sonetos, rimas, metrificação. Fiz uma síntese, tá? Opa, a bateria acabando de novo, eu desliguei. Mas eu achei melhor a gente seguir aqui na apostila, que aí vocês já vão se baseando, depois olhando lá no resumo dos slides, tá? Então, só lembrando, não está aí, mas o haikai está lá no comecinho do capítulo, são aquelas estrofes com 3 versos apenas, não passa de 3 versos. E nós vamos aprender hoje a metrificação desses versos, como que faz a escansão, né? A escansão seria a divisão, que daqui a pouquinho eu chego lá e explicando para vocês. Então, só saber que o haikai é um poema de apenas 3 versos, os temas deles geralmente ou necessariamente se relacionam à natureza, né, a plantas, a flores, a pássaros, então referente à natureza. Isso tem lá no slide um resuminho, de haikai é fácil. O que a gente vai ter que ver aqui são os poemas, os versos, as estrofes, a métrica e a rima. Isso aí está na página 54. Tá? Então, abram lá na página 54. Eu vou destacando apenas alguns parágrafos, e depois, aí na casa de vocês, diante da explicação, vocês dão outra lida, assistam uma videoaula do SAS, no capítulo 3, que é uma professora, que eu nunca sei o nome dela, mas eu gosto muito dela, ela explica muito bem, então dá para vocês também acrescentarem lá, ouvindo a professora, tá? Então, nesta página, nós vamos ver um pouquinho a estrutura do poema. Vamos lá na parte da métrica, olha. Versos, estrofes, métrica e rima. Opa, Júlia entrando na nossa aula, que coisa boa. Vamos esperar a Júlia entrar aqui, para eu dar um bom dia para ela. Nós vamos ver esse último parágrafo aí sobre a métrica, tá bom? Bom dia, Júlia. Júlia, quero te ouvir. Um bom dia. Se não tiver áudio, ponha no bate-papo, por favor. Estou sentindo muito a sua falta. Que bom que você entrou na aula. Júlia, oi. Oi, Júlia. Pode, ela está conectando. Ela não está ouvindo. Ah. Espera aí um pouquinho. Foi conectado, Alice? Dá para você ver? Para mim não aparece. Ainda não. Assim que estiver conectado, alguém me dá um alô, tá bom? Preciso falar com a Júlia, é o momento. Vamos lá. Neste parágrafo, temos assim, prestem muita atenção, hein? A métrica de um verso é dada pelo número de sílabas poéticas. Nós vamos ver que o número de sílabas poéticas é diferente de sílaba gramatical, quando a gente separa sílaba por sílaba. É diferente da poética. A sílaba poética tem divisão e contagem diferentes das usadas nas sílabas gramaticais, pois são contadas por emissão sonora. Já já a gente vai ver o exemplo disso. Dessa forma, se 2 sílabas gramaticais são pronunciadas em uma única emissão, conta-se apenas uma sílaba poética. Além disso, não são contadas as sílabas que vêm depois da última sílaba tônica do verso. A metrificação é, portanto, a composição de versos medidos com o intuito de estabelecer o ritmo poético. Como que é isso? Então, é só através do exemplo para eu explicar melhor isso aqui para vocês. Vejam bem esses 2 exemplos que temos, de um soneto. O soneto, mais adiante, vocês vão ver que ele é formado por 4 estrofes. 2 estrofes de 4 versos, mais 2 estrofes de 3 versos. É a estrutura de um soneto, tá? Tenho explicando mais adiante isso. Então, o primeiro verso, vejam. Mas que seja infinito enquanto dure, mas que seja
mais que seja infinito enquanto dure. Nós separando por sílabas gramaticais, as barrinhas aí estão separando, ó. Mas que seja infinito enquanto dure. Separei gramaticalmente. Se vocês aprenderam no português, separa-se as sílabas assim. Só que a sílaba poética não tem essa mesma estrutura de separação. Por exemplo, os dígrafos, não tem aí, mas RR, SS, eles ficam na mesma sílaba, na sílaba poética. Não são separados, como na gramatical, tá? Então, e quando tiver um som emendado no outro, da maneira como a gente fala, como foi falado lá, emissão sonora, a mesma emissão sonora, uma única emissão sonora, eu vou contar como uma sílaba poética. Olha bem, mas é uma sílaba. Vamos ver a segunda linha, tá? É o mesmo verso, mas agora nós vamos separar em sílabas poéticas. Olha, mas que sejam, ó, seja infinito. Quando a gente fala naturalmente, a gente não fala emendado, ó, mas que seja infinito. Que seja infinito, você não fala separadinho, você fala emendado aí, uma vogal na outra, ó. É uma sílaba C, a outra sílaba já. Vai emendar com a sílaba da palavra seguinte, ó. Seja infinito, sejam. Então, esse já e in conta como uma sílaba poética. Enquanto. Você junta também, olha, a vogal que termina uma sílaba, emenda na vogal que inicia a sílaba da palavra seguinte, ó. Infinito enquanto. Então, esse tuem conta como uma sílaba poética. Quanto dure. Vai terminar no du a contagem, como foi lido lá no parágrafo, na sílaba tônica da palavra. Aí você tem que saber o que é sílaba tônica, é a sílaba mais forte. Da palavra dure, eu falo dure, a sílaba forte é du. Então, eu vou contar a sílaba poética até a sílaba forte da última palavra do verso. Então, conta, ó. Uma no mas, duas que, se, três, jaim, 4, fi, 5, ni, 6, tuen, 7, quan, 8, to, 9, du, 10. Nós temos aí 10 sílabas poéticas, que são chamadas de decassílabos. Eu criei lá um slide com a divisão, a denominação quanto ao número de sílabas poéticas, porque no simulado de vocês, que eu não tinha explicado, caiu redondilha maior, redondilha menor, decassílabos. Né? Então, eu especifiquei toda a divisão, caso apareça um número diferente, mas que foi citado aí no material que eu li bem o capítulo ontem, foi citado apenas redondilha maior, redondilha menor e os decassílabos, tá? Mas no slide vocês podem ver em casa, aí na casa de vocês, depois da aula, como eu coloquei todas, do 1 até o 12 e o mais de 12, como eles são chamados, tá? Então, se perguntar o número, quanto ao número de sílabas, quando falo quanto ao número de sílabas poéticas, aí eu tenho decassílabos, porque tem 10 sílabas poéticas. Olha o exemplo de baixo, né? Um outro verso. Então, atenção. Alguém falou alguma coisa? A sílaba tônica do verso vai ser sempre na última palavra? Isso, ó, como nós lemos lá no parágrafo. O parágrafo que eu separei para ler para vocês está explicando tudo isso aí de baixo, hein? Sublinhem esse parágrafo aí sobre a métrica de um verso, até o ritmo poético. Aí tem explicando, olha lá, ó. A sílaba poética tem divisão e contagem diferente, tá? Por emissão sonora. Dessa forma, se duas sílabas gramaticais são pronunciadas em uma só emissão, conta-se como uma, como é o caso do jaim e toem. Além disso, não são contadas as sílabas que vêm depois da última sílaba tônica do verso, ou seja, a última palavra do verso, você vai parar na sílaba tônica. O que vem depois, que são as átonas, não conta como sílaba poética. Deixa eu ver, tem um bate-papo aqui. Peraí, deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Ah, tá. Ah, a Júlia conectou. Obrigada. Júlia,
Bom dia, dá para você me responder rapidinho? Júlia? Tá sem Ela não áudio? tem áudio, Sandra. Oi, ela respondeu aqui. Ô, Júlia, só vou dar um recadinho aqui, que você precisa fazer a produção textual sobre a Cezanne. Olha o slide de redação, o link está na sala de aula SAS em português, porque não encontra redação na sala de aula SAS. Você vai encontrar em português. E aí tem escrito lá redação. Preciso ainda hoje, Júlia, isso aí já passou do prazo. Falei não só para você, mas para os outros alunos na primeira aula, tá? Citei o nome de todos os alunos que estão devendo a redação sobre a Cezanne, ok? Era esse recado que eu precisava dar para você. Conto com a sua responsabilidade, é só se organizar, tá, minha querida aluna? Se organiza que você dá conta, eu tenho certeza disso. Vou aguardar. Você, o Ian, que faltaram a primeira aula, eu lembrei agora. Os demais também já sabem. Muito bem. Vamos ao outro verso, ao segundo verso do poema. Maior amor nem mais estranho existe. Então, no primeiro verso tem lá as sílabas gramaticais, ó, separadinho. Maior amor nem mais estranho existe. Mas isso não vai interessar para nós numa sílaba poética, é bem diferente. Agora nós vamos tentar juntar um sonzinho com o outro, uma vogal que termina uma palavra, iniciando na outra, se der para juntar, se na nossa fala também junta. E vai terminar lá na última palavra com a sílaba forte, tônica. Então, Maria Fernanda levantou a mão, mas eu ainda nem... O quê? O que você quer falar, Maria Fernanda? Sandra, desculpa Oi. te interromper, não é dúvida sobre esse assunto, é Tá. sobre simulado. Sobre o quê? O simulado. Simulado. Tá. Diga, amorzinho. Então, as questões, tipo, vão ser variadas, tipo Eureka, ou vão ser as mesmas questões, sei lá, para todo mundo? Se eu te falar que eu não sei responder essa pergunta, o simulado eu não tenho acesso nenhum. Esse aí, pelo SAS, eu pedi para dar uma olhada, o Fábio disse que não tem como vir para a gente. Eu não sei te responder e nenhum professor vai saber responder, tá? É vindo deles lá, não é feito por nós. Tá? Entendi. Não sei, eu pedi para o Fábio até para ver, às vezes eu vou trabalhar muita coisa com vocês aqui que talvez nem caia lá, então eu queria ter uma noção do que eu poderia me embasar mais, de fixar mais com vocês, mas eu não tive não tem como, ele falou que não teria como, tá bom? Então, é esperar para a gente ver, tanto vocês quanto eu, todos nós, na expectativa do simulado do SAS. Tudo bem? Alguma outra pergunta? Sandra, já que eu Oi. do SAS, não é bem se você, mas se você acha. Antes, ano passado, assim, tinha redação separada. Sim. Esse ano não vai ter. Mas Sim. você acha que cai muita interpretação dentro de português ou você acha que vão focar mais em gramática mesmo? Pois é, Letícia, não sei, nós vamos ter que aguardar, porque nos outros eles não focaram tanto em interpretação, né? O que nós Eles montamos foi mais gramática e o que veio deles também no primeiro não teve tanto de interpretação. Teve? Não teve, não. Eles focaram mais na gramática mesmo. A gente ainda não teve deles esse ano. Tiveram sim, tiveram? Tiveram sim, Não. foi o que caiu a metrificação, minha linda. Não, foi que nós montamos, a professora de lá que montou a metrificação. Verdade. Não sei, vamos aguardar. Vamos estar todos, como eu disse, na expectativa. Vamos aguardar, tá bom? Depois a gente avalia. Primeiro a gente tem que receber o simulado e ver como é. Tá bom? Porque nos anos anteriores a parte de interpretação entrava em redação. Agora já entra em português. Vocês observaram o material. Toda a parte de interpretação eu estou fazendo com vocês nas aulas de português, junto à gramática, né? Então, talvez, acredito que eles também vão puxar um pouquinho essa parte de interpretação. Então, vamos lá. Posso continuar, então? Posso? Pode ser.
Tá Obrigada. bom, de nada. Agora vamos ver as sílabas poéticas desse verso que nós dividimos aí nas sílabas gramaticais. Maior, maior amor, nem mais estranho existe, né? Onde vai parar lá no existe, a sílaba tônica. Só um instantinho. Porque aqui, o maior, eu falo a palavra toda, eu não emendo na hora de falar. O maior, maior é a mesma, da mesma palavra. O que a gente tem que ter atenção é de uma palavra para outra, tá? Se vai ter, como foi lá no seja, ó, terminou uma palavra para emendar na outra sílaba da outra palavra, perceberam? Diferente desse aqui, é na mesma palavra. Maior, maior vai juntar o ra, ó, maiorá. Terminou maior. Terminou com R, juntou com um A da outra sílaba, ó. Maior, ramor, nem mais, se estranho, olha lá, o se, mais, se estranho, juntou lá na outra sílaba o se, estranho, e, estranho, e, depois o último zis, termina aí a contagem na sílaba tônica da última palavra. Então, eu conto 1, 2, ó, maio, 1, o 2, ra, 3, mor, 4, nem, 5, mais 6, ses, 7, tra, 8, noe, estranhoe, 9, zis, 10. Portanto, nós temos aí 10 sílabas poéticas. Tem que ter muito cuidado nessa divisão. O processo aí é gostoso quando você entende a metrificação, é uma delícia você ir lá dividindo e vendo, analisando, é muito prazeroso esse trabalho aí, isso é literatura. Entra em literatura e o ano passado a professora Mônica entrou no simulado de redação. Muito bem, isso aí são estrofes do soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. Na página seguinte, ó, peraí. Ai, Gabi, ajuda. Deu tchutchu aqui. Na página seguinte, vem a explicação lá em cima do que nós fizemos, ó, no exemplo anterior. Nesses dois exemplos, é importante observar que as sílabas já e in, ó, que se juntaram essas duas sílabas, se fundem em jin, ó, jin. O mesmo acontece com, que eu dei o exemplo lá, o to e o en, tuen, que se fundem em tuen, com o U funcionando como semivogal e a sílaba pronunciada em uma única emissão. Nós sabemos que as vogais A, E, O e as semivogais I e U. Já no caso da palavra maior, não há como pronunciar em uma única emissão de voz, já que o A e o O são vogais tônicas, então eu falo maior separadamente, não tem como juntar maior. Então, fica como sílabas separadas, com pronúncia bem marcada, ou seja, separadamente, não poderíamos juntar. As métricas mais frequentemente usadas são os versos de 5 ou 7 sílabas e os de 10 sílabas, que eu falei para vocês, onde nós vamos ver aqui a redondilha maior, redondilha menor e mais embaixo os versos decassílabos. Os versos que são chamados de redondilhas, redondilha menor, são os de 5 sílabas, e os de redondilha maior, de 7 sílabas. O que são redondilhas? Eu venho explicando aí embaixo, ó, em cima, aliás. As métricas mais frequentemente usadas são os versos de 5 ou 7 sílabas e os de 10 sílabas. Os versos de 5 e 7 sílabas, empregados desde o final da Idade Média, são muito melodiosos e dão uma circularidade à leitura. Por isso foram chamados de redondilhas. Então, aí vem a explicação. Sublinhem isso, hein? Redondilha menor, 5 sílabas poéticas.
redondilha maior de 7 sílabas. Por essas características, as redondilhas são muito utilizadas em canções, em poemas de cordel, em cantigas infantis. Agora vamos ver os exemplos aqui de Gonçalves Dias, né? Poema bem conhecido, acredito que vocês já tenham ouvido. Espera aí. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, não sei. Nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Já ouviram? Minha terra tem palmeira onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Ouviram essa? Canção do Exílio já é mais famosa. Já ouvi, já. Eu já ouvi. Eu acho que do ano passado tinha essa canção do Exílio na nossa apostila, do Tinha sim. do 7º ano. Eu não tenho muita certeza, não. Ainda não chegou para o 7º ano deste ano, mas eu acredito que eu tenha visto lá. Então, vamos fazer a escansão, né? A divisão por métrica aí, por versos, lembrando de todos aqueles detalhes. Aí tem um exemplo da divisão e já das junções. E já no primeiro estrofe aí de Gonçalves Dias, que tem a redondilha menor, já vê lá o que eu falei para vocês, o RR, os dígrafos, RR, SS, eles ficam na mesma sílaba, não se separa como é a divisão gramatical, tá? Então, ó, meu canto de morte. Então, aonde vai terminar? No mor. Ó, morte, a sílaba tônica é mor. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 versos poéticos, porque eu termino no mor. Vamos ver o segundo verso. Olha lá o rei, o RR juntos, guerreiros, ouvi, tudo separadinho. Vamos ver a sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica de ouvir? Qual é? Qual é a sílaba tônica da última palavra? Vi, ouvi. Sílaba tônica é vi. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Também, nesse verso, tem 5 versos poéticos. Vamos ver o terceiro verso. Sílabas poéticas, perdão. No segundo verso, tem 5 sílabas poéticas. Vamos ver o terceiro. Rapidinho. Oi, Então, a sílaba tônica não conta? Conta na sílaba tônica que conta. Observa a primeira. 1, 2, 3, 4, 5. A sílaba tônica é mor. Eu vou até a sílaba tônica. No segundo verso, a sílaba tônica é vi, ouvi. Então, eu vou contar até o vi. 1, 2, 3, 4, 5. Acompanha aí comigo na sua apostila. O terceiro verso. Sou filho das selvas. A sílaba tônica qual é? Selvas. Qual é a sílaba tônica? Céu. Céu, eu vou contar até céu. O vaz é átona, não conta. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 versos também. 5 sílabas, perdão. Toda hora eu erro. 5 sílabas poéticas. Vamos ver o quarto verso. Nas selvas cresci. Onde tem sílaba forte, sílaba tônica, na última palavra? Si. Si. Aí você tem que saber o que é sílaba tônica, hein, pessoal? Se não souber tirar a sílaba forte da última palavra, você vai fazer a contagem errada. Você tem que saber o que é sílaba forte. É quando você pronuncia com mais força. Ó. Selvas. Cresci. Ó, cresci. A sílaba forte é si. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 sílabas poéticas. O quinto verso. Guerrei junto, ó, guerreiros descendo. Onde tem sílaba forte na palavra descendo? Do. Você fala descendo. Você fala assim? Descendo. A mais forte é o do? Sem. É sem. Descendo. Sílaba forte é no sem. Então, eu vou contar a sílaba poética até a sílaba sem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Contei 5 até a sílaba sem. E a última, para eu fazer a chamada daqui a pouquinho. Da
Tribotupi. Onde tem sílaba forte na palavra tupi? Oitavo ano, qual que é a sílaba forte da palavra tupi? A sílaba tônica. Xiii. Travou. Travou? O de vocês ou o meu? Qual é a sílaba forte da